Bom, pessoal, a pedido a gente trouxe então para linha, né, uma linha um pouco mais fitness, apesar de, como o Toreto colocou, a gente vem de um conceito já de produtos que muitas vezes a gente acabava usando, né, eu fazia um composto nutrológico, que eu chamava, e aí tinha as proteínas que eu precisava, tinha as vitaminas, e eu não usava tanto nesse conceito direto com o nome de fitness, como ele é conhecido, né? Graças a Deus, né, esse povo do fitness veio buscando suplementação, né, porque ele sabe que se no outro dia ele quer construir massa magra, ele precisa repor, né, ele precisa de gás para esse organismo. Então, a gente trouxe uma linha, né, para começar. Nós temos um whey, então, para as pessoas que desejam repor as proteínas diárias. O tempo de ingestão da proteína ela né, menor. O que a gente fala aqui? Né? Proteína, por exemplo, vamos lá, vamos entender. Uma proteína tem 20 aminoácidos para ser uma proteína. Né? Então, as completas. Carne, frango, porco, ovos são as proteínas animais, certo? As vegetais, elas sempre têm um dos... E eu preciso dessas 20, eu preciso de 8 aminoácidos que são essenciais. Meu organismo não fabrica. Ou eu busco na comida, ou eu não tenho energia nenhuma. E aí, vamos para os vegetais. Nos vegetais, sempre tem um dos 8 aminoácidos que é o limitante, que não está presente. Tá? Como é que eu vou fazer proteína, né, energia, a proteína, para chegar na mitocôndria lá, se falta um? Aí, combinando muito bem nos vegetais, e mesmo assim, é uma quantidade muito maior que eu preciso. Por exemplo, arroz com feijão. Feijão não tem histidina, arroz não tem lisina. Aí, por isso que arroz com feijão é um prato bacana, não é? Todo mundo defende arroz com feijão. Então, em vários países se usa muita combinação de vegetais, em farinhas ou outras formas, para construir proteínas. Né? O homem, com a tecnologia, consegue, inclusive, fazer uma proteína vegetal ser completa, basta eu adicionar o que falta. Hoje eu vou no laboratório BCA, são 3 os aminoácidos. Hoje eu vou para dentro da indústria, eu tenho cada um dos aminoácidos de forma separada. Se ele tem gosto bom ou ruim, isso é outra coisa. Os aminoácidos têm gostos horríveis para a gente consumir, né, alguns de forma isolada. Mas quando a gente precisa repor mesmo, quando a gente está, né, debilitado, quando você está lá no hospital há 40 dias, numa UTI, qual é a principal alimentação? Chama enteral. É os aminoácidos puros. Porque senão você não aguenta. Né? Então, aqui o atleta ele começou a perceber que ele precisava repor mais rápido e ter formas mais biodisponíveis. Uma carne demora muito a ser, né, quebrada, as moléculas, ela depois fica, né, dias no intestino, né? Então eu não consigo ter essa biodisponibilidade como eu preciso. Além do mais, nenhuma das proteínas é bioidêntica. Bioidêntica seria igual ao meu código. Qual é a única que seria? Carne humana. Por isso que as tribos eram canibais. Né? Para ter energia, e geralmente, né, o coração ia pro chefe, né? Então, a gente não vai, né, não tem isso, mas a gente hoje tem como construir proteínas muito boas. No Brasil tem limitação da Anvisa ainda para fazer isso. O médico pode prescrever, você pode ir lá mandar manipular. A indústria não tem autorização, eles dizem que não é bem reconhecido, porque eles sabem que é muito bom,
E, né, a gente acaba tendo algumas limitações quanto a isso. Então, BCAA, sabe quanto tempo foi liberado? Acho que menos de 5 anos, né? Não podia. Era proibido, né, por interesse de consumo de outros, né, medicamentos. Com o advento da internet e a abertura de mercados, eu não posso comprar aqui, eu compro de fora do Brasil. Eu entro num site e compro. Então a Anvisa veio liberando algumas coisas, ajustando essa realidade. Hoje a gente tem uma legislação para atleta. Então a gente trouxe aí, né, o nosso whey já com um perfil de BCA, que são volta um pouquinho para mim. Que o BCA é o aminoácido de cadeia ramificada, né? É a leucina, a isoleucina e a valina. Por quê? Porque são as três que geralmente estão em quantidade inferior nas proteínas que eu como. E aí, se eu uso, eu consigo um aproveitamento melhor até da carne, do frango, né? Que eu acabo comendo. Das proteínas que a gente tem, né, disponível, a melhor de todas, a mais bioidêntica, a que faz, né, um bebê disparar em 1 ano, geralmente tem bastante musculinho e é magrinho, é o leite materno. Depois, a segunda melhor é o ovo. É a que tem um aproveitamento melhor em termos de aminoácidos essenciais, dos 8 que a gente está falando, né? E aí aqui a gente já fez uma com o BCAA, porque aí dá para tomar um pouco menos, né? Dá para tomar menos quantidade do que se fosse só o whey separado. A gente trouxe o BCAA em cápsula, porque aí é só pegar os 3 e adicionar, né? Não sei queimar, vou comer um pouco menos de carninha, tomo um BCAAzinho em cápsula porque eu vou malhar, né? Eu não sei, consigo fazer um aproveitamento proteico melhor. Então, para construção de músculo. E quem não tem massa muscular, sabe o que é envelhecer e a gente não caminha mais, né? Que nem a doutora falou, o que um idoso, né, vai tomar com o passar do tempo? Chama sarcopenia. O arrastar das pernas, assim, eu não consigo mais caminhar, eu perdi a massa magra, eu perdi o músculo. E isso vem em função da questão enzimática. A minha enzima digestiva vai envelhecendo. A gente hoje tem enzimas digestivas disponíveis também, a gente não tem na nossa linha, para tomar, para repor, né? Tem algumas, o Digest tem, né, algumas enzimas disponíveis. Assim, e aí, como vai envelhecendo minha função enzimática, o que uma pessoa de idade diz? Eu não posso mais com essas carnes, né? Ou às vezes não é nenhuma pessoa de idade, por exemplo, quando eu estou com mais sobrepeso, quando eu estou mais inflamada, às vezes eu tenho 40 anos, mas o meu perfil, né, de saúde, ele pode estar muito perto ao perfil de 60, 70 anos. Não viram eu dizer, eu estava, né, bem mais velho do que eu estou hoje. Então hoje a gente tem uma coisa que chama a idade cronológica e a idade, como é que é? Biológica, que é aquela a que se mede pela saudabilidade. Então não significa que eu tenha 30 anos e que eu tenha um padrão de 30 anos. Eu posso ter 30 e meu corpo está num estado de 60. Ou algum órgão. E quantas pessoas a gente vê, né, com bastante idade, mas que tem ainda um metabolismo muito bom. Então dá para construir metabolismo e dá para avaliar isso dessa forma. E aí a reposição vem para isso. Então, quando eu não tenho mais as enzimas, eu já começo a diminuir as proteínas, porque eu me sinto mal, porque falta para quebra, né, disso. E aí eu começo a arrastar as pernas, eu começo a ficar mais cansado, né? Eu começo a ter toda uma queda muscular. Então, a reposição proteica, de uma forma que a indústria fez para ser mais né, ter uma digestibilidade maior, é muito boa para todo mundo. E eu não tomaria como a maioria fala assim, malhou, tem que tomar, né? Porque a cada 3 horas o bebê chora. Sabe por quê? Acabou os aminoácidos essenciais. A gente não consegue estocar por mais de 3 horas. Eu estoco gordura,
né? E não estoco os 8 aminoácidos. E quando eles terminam, o bebê chora, por isso que ele quer mamar de 3 em 3 horas, né? Então, por que eu vou tomar todo o whey numa única vez? Se eu quero construir massa magra, tomar menos, pelo menos em 3 tomadas no dia. Eu vou ter mais saciedade, eu vou emagrecer mais, eu vou ter mais força no músculo. Eu vou ter um aproveitamento melhor. Então é assim que se usa as proteínas, né? Uma dose menor, mais vezes ao dia. A cafeína, né? Vocês sabem que a gente até que usa bastante o café como estimulante, mas não nessa forma, né? Ela vem para nos dar um estímulo direto, né? Na hora de malhar, ou na hora que eu preciso estudar, ou na hora que não sei o que mais. Então ela entra mais diretamente. A gente trouxe a cafeína, ela está regulamentada pela Anvisa, né? Desde que tenha no mínimo 240 mg de cafeína, né? E a gente não aconselha tomar à noite quando quer dormir. Tem que tomar antes, né? Um pouco antes de malhar, uma hora antes, então ela dá aquele gás extra, ou se vai ficar estudando, precisa de um estímulo extra, ela funciona muito bem. A dextrose, né? Ela melhora a disponibilidade dos aminoácidos. Por que se usa esses dextrose, malto? Porque eles são carboidratos que entram nos dando uma energia, mas que queimam mais, né? Não aumentam o pico glicêmico. O açúcar ou a fruta é muito pior, a frutose. Quando eu tomo um sucão de laranja, eu tirei toda a fibra e fiquei só com a frutose. Nós não temos metabolismo para essa frutose. O excesso dessa frutose se transforma em gordura, e principalmente a nível de fígado. Então eu não preciso beber álcool para ter esteatose hepática, né? Eu posso ter uma esteatose hepática não alcoólica, por excesso de frutose. Então, os carboidratos, esses que queimam mais devagar, eles vieram exatamente isso, para nos dar energia, ou o atleta que precisa, quer malhar, né? Senão chega na academia lá, não consegue cumprir, né, com a sua rotina, porque já não tem energia para fazer, né? E aí, se comer um carboidrato que dá um pico glicêmico, vem a insulina e eu fico o quê? Mole, né? Aquela sobremesa, né? Aquela moleza depois daquela sobremesa é o quê? É a insulina que subiu, eu fico um pouco glicêmica, a vontade de dormir, né? Giboiar, como diz, vamos giboiar um pouquinho, né? Que nem a jiboia ficar tirado por aí. Então, a gente não consegue, a gente precisa desse pico, mas assim, o atleta foi o primeiro cara que foi descobrindo que ele precisava isso de outra forma, e a indústria veio trazendo outras formas de se usar isso, né? E graças ao esporte, a gente hoje tem, né, ao esporte e ao fato do homem querer ir à Lua, a indústria de alimentos é o que é. Porque para viajar para a Lua não dá para levar um monte de comida, tem que levar aminoácidos puros, tem que levar, né, você não diz lá, em cápsula, aquela coisinha, não sei o que mais. Como é que eles sobrevivem? Dessa forma, né? Então a gente teve toda uma evolução em função das conquistas que o homem quer ter, né? E a gente vai ter muita evolução ainda, a tecnologia está aí para isso. A malto, né? Evitar a hipoglicemia, então ela serve para trabalhar a quebra, né? Ela trabalha a proteína no músculo, ajuda a transformar em energia, né? Então são carboidratos do bem, como se fala, né? Eles ajudam. A creatina, que também a Anvisa tanto proibiu, parecia que a gente estava fazendo alguma coisa de errado, né? Melhora a resistência, a hipertrofia, melhora a força, né, muscular cardíaca, ajuda a manter o peso, né? Então, ela estimula muito mais. Então, a creatina, né, 100% creatina,
foi liberada também. E é o grupo de produtos que a gente, por enquanto, acho que foram esses, né? Nós trouxemos. A linha vai crescer, né? E a linha fitness, ela, né, para nós agora ela está muito mercadológica, né? Porque ela não está em nenhuma rede que se tenha conhecimento ainda né, como a nossa de multinível. Muitas pessoas me perguntam, dos preços, isso, aquilo, mas como é que eu falo? Por que o ômega é mais barato? Por que o ômega em pó, né? Qual é a diferença? Daqui a pouco vocês vão ter lá no site de vocês, porque tudo isso que eu falei está lá nas abinhas dos produtos, que o Alessandro tão bem sabe fazer, né? A nossa loja virtual, que está lá com tudo já, para vocês aprenderem. Eu queria explicar um pouco a diferença. O ômega, eu tenho muitas formas de fazer produto em pó. Quem já viu sangue em pó? Então, o sangue, ele é guardado em pó, né? Eu separo o plasma, né, da outra parte, né? O Elcio sabe explicar um pouco melhor. Com um processo que chama liofilização. Eu removo, né, a parte líquida e sobra a parte sólida. Liofilização é o processo mais nobre de preservação de alimentos. Porque quando eu retiro a água, né, eu mantenho tudo pelo processo de liofilização. Quando eu acrescento a água, volta. Então, quando eu desseco uma fruta, tem bananinhas, um dia eu vou trazer para vocês. Tem banana que é seca por processos de secagem, de quente, frio, de não sei o quê. Tem banana que passou por processo de liofilização. Quando eu passou por processo de liofilização, acrescento água, ela volta a molhar e fica uma banana molinha. A outra não. Então, matéria-prima, muitas vezes, né, passam por processos ou de misto de spray dry, às vezes eu preciso um pouco de spray dry, quando é óleos, isso, aquilo, ou liofilizo. Então, eu extraio e geralmente fica bem concentrada. A dose tem que ser, ela é menor, que é o que se usa em cápsula. Aí a pessoa diz, mas faz o mesmo efeito. A parte de DHA e EPA, ela é preservada e é o que interessa. O que facilita? Facilita que vai oxidar menos, que os óleos, vocês sabem que eles têm que ser extraídos a frio e preservados com uma temperatura que não fique lá tirado no sol, porque senão ele vai oxidar e perder a sua função. Vai perder aquela parte de ômega bom e vai se tornar ainda uma coisa nociva, né? E os óleos são mais difíceis de preservar, né? Então, a gente tem hoje, a gente pode até lançar uma linha em cápsula mole, que se fala que são as com os óleos, e a gente optou por fazer como pó já. Por quê? Porque esse aqui, principalmente, facilita muito para idoso, para criança. Põe no iogurtinho uma colher, está resolvido a suplementação de ômega, né? Então, para idoso, que tem mais difícil, né, de engolir. E também, assim, idoso, né, tem uma coisa ainda um pouco diferente da geração que nem ela, e que tem um pouquinho mais do que a gente. Quando a senhora ganha um monte de comprimidinho de cápsula para tomar, o que a senhora diz? É difícil engolir, né? Que ela está doente. Eu disse que eu ia tomar para Melhorar. Mas geralmente ela acha que está doente, né? Então, quando eu dou em pó, vários dos produtos, a aceitabilidade é melhor. A adesão é melhor, eu mantenho mais tempo, porque é mais fácil. Eu coloco hoje no meu iogurte, amanhã no meu leite, né? E aí eu vou consumindo isso com uma regularidade maior. E criança, principalmente, que não tem como a gente ficar dando cápsula de 1 grama ou não sei o que mais. No café pode adicionar? Pode adicionar, mas eu não sei como é que fica o gosto do café. Se ele fica mais branquinho, o Fabrício, que é o cara dos testes lá, eu acho que no café tu não botou ainda. Doutora, no leite, sim. Banana picada, mamão picado também. Qualquer fruta pode pulverizar e adicionar, né? E acabar comendo. Então, assim, a outra coisa, né, da questão dos preços que eu estava colocando para vocês, é porque a gente está com a cadeia produtiva na mão.
né? Então, a gente tem a indústria, né? E eu não fabrico só para cá, aliás, a nossa linha está começando, né? A Atitude Mais, ela era modelo de produtos para as quais eu faço outras marcas. Então, eu tenho cliente que quer o C2, tenho cliente que quer ômega, tudo com marcas diversas. Eu tenho cliente que vende só um Goji, né? 100 mil cápsulas, potes, só no e-commerce. Então, a gente tem volume para fazer, né? E consegue ter a cadeia toda na mão, né? Então, isso acaba facilitando a questão dos custos e também, assim, quando eu trago uma linha importada, que a maioria dos multiníveis, ela não nasceu fabricando aqui, por que fica mais alto? Porque o custo de importação do país, a taxa é muito cara. Quando eu trago matéria-prima, o preço não é sobretaxado como um produto acabado. Quando eu trago tecido para fazer uma gravata, é um imposto. Quando eu trago a gravata, é outro imposto. Né? Então, por quê? Porque o país estimula para que a mão de obra, para que a gente, né, utilize mão de obra dentro de casa, para beneficiar, porque senão a gente, né, não conseguiria nem concorrer com muitos países aí, né? Pelo fato de, né, não conseguir trazer. Então, vocês sabem que a maioria dos multiníveis, eles vêm né, de sistemas americanos e não vêm para cá para fabricar, até que eles começam. Depois, às vezes, eles até constituem empresa para poder ser mais, né, indústria, vão terceirizando aqui, para poder ser mais competitivo. Mas, como eles vão para vários países e mantêm os níveis de preços, a gente acaba nessa cadeia tendo todo um benefício que a gente está repassando, né? Que a gente realmente, né, está trazendo para que o preço na ponta fique um preço que possa ser usado, que possa ser consumido, que possa ser comparado com o que tem por aí e a gente poder usar. Então, muitas pessoas dizem, mas qual é a diferença? Por que é mais caro? Por que é mais barato? Né? Isso depende muito do que eu vou usar em termos de tecnologia e do porte que eu tenho para fazer aquilo. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Estou aberta a perguntas, né? Quem tem perguntas, alguma dúvida que eu tenha deixado passar. Agora ficou explicado que no caso daria a entender que seria qualidade inferior aos importados, né? Poderia entender assim, não? Não, o pessoal pensa, mas mais barato, então deve ser qualidade inferior, qualidade inferior. Realmente, o Brasil tem uma coisa que o pessoal fala dos óleos e que não deixa de ter razão, né? E assim, ó, por que se fala assim, o ômega importado é melhor? Porque a legislação brasileira, ela permite que quando eu tenho 30% do óleo extra virgem, eu posso dizer que é um extra virgem, que é uma pena. E a Europa não pode falar isso. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não é só no azeite de oliva, né? Tem outros em produtos todos também. os óleos. Não, e outros produtos também no Brasil que tem um conceito como as pessoas utilizam, consomem como se, né, tivesse beneficiando a saúde, na verdade é uma fraude, né? Por exemplo, Isso aí é uma fraude. não tem comida boa para todo mundo, tá? O mundo não tem comida de qualidade para todo mundo, por isso que o homem mexeu e fez transgenia e fez se queimar, né? Porque senão a gente estaria se matando hoje, né? Agora o Brasil é um país abundante para ter feito algumas coisas. Nós não precisaríamos ter adotado transgenia, né? Que a gente adotou por causa do volume de exportação. Eu acho que um detalhezinho que seria importante até para as pessoas, até criar um pouco essa consciência que a maioria não é da área, né? Que eu sou formado em educação física, então e gosto muito dessa área da psicologia, né? Então assim, pessoal, né, um detalhe assim que é importante, vai lá dar um Nescau pro filho, né? Hoje em dia, se for ver assim, ó, quem é que não tem Nescau em casa aqui? Quem não tem Nescau em casa? Eu não tenho. É raro, né? A Glaucia não é tem, raro. ó. Vou dar uma Não, propaganda aqui, um produto que eu não consumo. Eu não consumo. Mas então, em vez de dar um Nescau pro filho, dá whey. Tem médicos, inclusive, né, com certeza,
a doutora Marlene sabe disso, tem médicos mais que estudam, né, a medicina milenar chinesa, indiana, que não vacinam os filhos. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, mas que não vacinam os filhos. E desde bebê já passa a dar whey, desde de 1 ano, 2 anos, 3, né, depende de cada um. Então, assim, em vez de dar um Nescau para o filho, hoje vocês têm um produto aqui de alta qualidade, com preço extremamente acessível, e poder levar isso para outras pessoas, isso aí é fantástico. Vocês quis ter isso na mão e graças a Deus... Sobre isso daí eu acho que eu posso falar bem. Tem um gurizinho de 2 anos e meio, e eu questionado e tentando conversar para dar whey protein para ele é um problema. Dar um whey para uma criança e cometer um crime e atropelar alguém é quase a mesma coisa. Então, assim, o médico horrorizado, e assim, ó, a gente, quem está na área sabe, o corpo é extremamente adaptativo. O whey tem uma maneira de tomar, tem um porquê tomar, a maioria dessas substâncias tem um porquê. O que tu não for utilizar, ele vai mandar embora, ele não vai fazer mal para ti. Ainda principalmente produtos isolados, produtos concentrados que nem esse aqui que a gente está vendendo. Então, assim, tu não precisa te preocupar que o fígado do teu bebê ou da tua criança vai ter algum tipo de ficar sobrecarregado, que não, muito pelo contrário. Ele vai ter muito menos efeito nocivo que o Nescau, que o Quick, que uma série de coisas que a propaganda fala e o teu médico não diz, olha, não dá isso aí que é veneno. A legislação do Brasil, gordura trans, problema cardíaco veio quando o homem fez a gordura hidrogenada, tá? Não foi da banha do corpo. Ou a pessoa nascia com um defeito cardíaco, ou aos 40 anos ela não precisava ser cardíaca. E aí veio uma geração toda que, nossa, só falta dizer assim, não vou mais conviver contigo, tu não é cardíaca aos 40, né? Então, tem uma geração inteira que foi criada em função da gordura hidrogenada que deixa tudo fofinho, né? Aí, quando a Anvisa entrou, só para reiterar isso no Brasil, que tinha que diminuir por causa dos problemas hoje de saúde, porque o sistema público não aguenta. Vocês veem aí a falência, né, do sistema público de saúde. Ele não aguenta tanta coisa ruim aí. O que eles fizeram? Só que a indústria de alimentos entrou tão forte contra que foi preconizado que tu pode usar ainda, dizer que não tem, dependendo do tamanho da porção. Então ele é porção dependente. Qual é a primeira coisa que a indústria fez? Deixou a traquinas menorzinha. Por isso que a traquina ficou menorzinha, para dizer que ela tem menos ou não tem trans. Tem também. Tem que olhar lá atrás, né? Então a gente tem que aprender a olhar o que é gordura trans. Aí a gente fica apavorada quando tem um pouco de gordura saturada, mas não é a saturada que está fazendo mal. É a trans que faz mal, que é essa hidrogenada, né? Mas a legislação, como ele colocou no Brasil, ela é muito ainda, né? Haja vista, sabe? Não sei, é no mundo inteiro, eu sei que não é aqui, né? Mas quando eu digo que isso aqui vai te fazer bem, a Anvisa vem para cima. A Coca-Cola, que faz aquela beleza, consegue vender a propaganda colocando na mesa que é a felicidade. Onde é que está a felicidade daquilo, gente? É altamente dependente. Vocês querem tirar alguém do alcoolismo, deem Coca-Cola, porque o cara já vai ser dependente de Coca-Cola e não bebe mais, mas bebe 10 litros de Coca-Cola, mas não vai mais te incomodar. Vai incomodar sim, se não tiver na geladeira de madrugada, fala o marido levantar e lá comprar Coca-Cola. Faz, porque eu já vi. Faz sim. Com licença, mais aproveitando um gancho do moço ali, todos os dias no meu trabalho eu passo lanche com refrigerante. Eu estava tomando quase 1 litro de refrigerante. Eu achei que, a gente vou falar que faz muito mal. Passei para chocolatar, então eu estava terminando de me matar. É quase a mesma coisa, que a glicose que tem no refrigerante Tem algumas áreas assim, da indústria Todinho, alimentícia principalmente. que está na mídia, né? E não é à toa. Né? Uma questão que eu vejo que é importante aproveitar esse momento aqui. Vocês já observaram a propaganda, o comercial de margarina? Uma família feliz, um cachorro, aquele golden, aquele pelo maravilhoso correndo no gramado, piscina, né? Família linda, maravilhosa. Por enganosa que eu falei.
Cara, quer infartar, logo toca margarina pra dentro, né? Põe margarina. E hoje nós temos o óleo de coco, que é fantástico. Fantástico. Né? E para vocês verem o que é a pressão da indústria, teve aquele programa, o Mal-Estar, né? Opa, não, o Bem-Estar. Eles trouxeram uma nutricionista de uma indústria de óleo, que fabrica óleo de canola, esses óleos que são horríveis, né? Que o pessoal compra no mercado, para falar mal do óleo de coco. Sendo que hoje tem vários estudos que comprovam, né, que o óleo de coco é fantástico. Bom, gente, nós vamos ter que encerrar por aqui, né? Porque já cedi meu tempo aí. Só queria, para finalizar, aí, apresentar para vocês quem vai estar mais no dia a dia aí com vocês, né? Fabrício, por favor. Né? Fabrício cuida lá da parte de produção, nosso meio de produção lá. Glauco, né? Meu filho aí na maioria das vezes, como eu moro em São Paulo, tá aí no dia a dia, então, junto com eles, a Glaucinha. Glaucinha, né? Minha filha também, ela se formou há pouquinho, então está aprendendo, está lá, tocando o dia a dia. Muitas vezes, quando vocês forem na loja, sobrou para ela sem salário, né? Porque empresa que está começando, a gente vai recrutando, está de folga no quartel, tem que trabalhar, né? A mãe sempre trabalhou, então, né, eles têm que trabalhar, então ela está dando uma mão lá pro pessoal, né, que é quem vocês vão encontrar. Patrick também está aqui nos assessorando, cuida lá da parte financeira, dá uma mão, né? Tem o Richard, que não pôde vir também, e aí assim, aos pouquinhos vocês vão aprendendo com quem vocês, né, pelo menos conhecer o rosto, quem vocês ligam para perguntar alguma coisa, alguma dúvida. Minha nota não saiu direito, isso, aquilo. É com o Richard ou com o Patrick. Na produção, não sei o que mais. Foi o Fabrício, né? Não está separado o pedido, Glaucinho, porque tu não foi lá hoje ver o que estava, né? Então, eles só comprar mais, que assim eu ganho salário, e aí eu melhor. E qualquer problema de ordem maior. Tá bom, pessoal. Agradeço a vocês.